Hoje nós vamos juntos adentrar um tema que poucos ousam encarar com honestidade: a valorização da vida em meio ao vazio, à depressão, ao materialismo que assola a humanidade. Jorge Larra nos convoca a refletir. O quanto estamos desperdiçando esse dom sublime que é existir? Ele diz que estamos vivendo uma epidemia silenciosa de almas que perderam o gosto de viver. Ele revela que a nossa vida tem propósito, e esse propósito pode estar sendo assassinado em pequenas desistências diárias. Preste atenção comigo: aquilo que nos mantém presos não é apenas a circunstância, é o desprezo pela própria existência. A vida que você tem agora foi concedida como chance, não como eternidade garantida. Assista até o fim, porque o que vamos revelar juntos agora pode abalar sua visão de valor, de sentido, de missão e de destino. Inscreva-se no canal e comente aqui embaixo: você tem valorizado a sua vida como ela merece? Indiscutivelmente, nós estamos vivendo dias bem difíceis. Ninguém ignora a quantidade de pessoas que hoje atravessam o problema e o drama da chamada depressão. Essa questão tem trazido preocupações crescentes dentro da nossa sociedade, em virtude do volume de pessoas que hoje já estão acometidas desse mal. Segundo as estatísticas, 322 milhões de pessoas no mundo hoje sofrem de depressão. Isso representa dizer que nós temos aproximadamente 4,5% da população do planeta afetadas por esse problema. Isso em si já seria uma questão grave se o Brasil não tivesse índices ainda maiores com relação à questão da depressão. Na América Latina, somos o país mais afetado por esse drama, com 5,2% da nossa população envolvida com essa questão. E a depressão, ela se desenvolve em 3 graus distintos. A depressão leve, que é aquela na qual nós sentimos um peso no coração, sentimos uma tristeza, choramos sozinhos, no banho, no travesseiro. Carregamos dentro de nós algo que nos incomoda, uma sensação de tristeza, a famosa melancolia abordada por Allan Kardec no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5. A depressão. E a depressão leve, a melancolia, ela se porta exatamente por esse movimento que a pessoa faz de sentir um certo desgosto com as coisas. Mas a gente leva a vida. A gente toca o trabalho, toca a nossa vida social e vai levando a vida em frente. E às vezes levamos uma existência inteira assim, sem procurar uma medicação, ou um psicólogo, ou qualquer tipo de coisa. Às vezes nem procuramos, às vezes sim, mas muitos de nós que experimentamos esse tipo de dificuldade, passamos uma existência inteira sem procurar nenhum tipo de ajuda. Nós temos também, além desse grau, um grau mediano, a chamada depressão moderada. É aquela na qual a vida social, a vida profissional ou a vida familiar já se encontra afetada pela doença. Nós já não conseguimos dar o expediente completo, não conseguimos realizar plenamente as tarefas do lar. Já conseguimos já temos algumas dificuldades para termos a nossa vida social se desenvolvendo. Já temos, assim, alguns dramas que a gente vive e que nos dificulta determinadas coisas. E as pessoas dizem, não, fulano não vai. Não, deixa. É assim mesmo. E as pessoas em torno de nós já começam a se movimentar na tentativa de tentar, de alguma forma, entender que a gente já está funcionando de maneira diferente. E temos o grau último, o terceiro, a chamada depressão profunda, que é aquela na qual nós cortamos os laços das nossas relações sociais, os nossos vínculos de trabalho. E as nossas relações familiares ficam profundamente comprometidas. Na depressão profunda, nós costumeiramente nos isolamos no quarto, nós costumeiramente deixamos de trabalhar, não conseguimos mais manter uma vida normal de relação. Nós nos trancamos, apagamos as luzes, colocamos algodão nas frestas da janela para que nenhuma luz entre no quarto e somos capazes de viver o dia inteiro na plena escuridão, sem contato com ninguém. Muitas vezes nos tornamos agressivos, como um animal que vivesse numa toca.
Temos a sensação do fracasso absoluto e a sensação de que não somos mais capazes de resistir ao processo de dor que se instalou dentro de nós. Esse é o grave drama que nós estamos enfrentando hoje na nossa sociedade, com um crescente número de pessoas afetadas por essa doença. As perspectivas para o futuro não são as melhores. O que se desenha para um horizonte próximo é o ampliar disso, caso nós não venhamos a mudar a maneira como a gente vive na tentativa de resolver as nossas questões. E o grave problema de tudo isso é que a depressão ela tira de nós o gosto da vida, o prazer de viver. Nós desenvolvemos um certo desinteresse por todas as coisas. E uma tristeza profunda se agasalha dentro da nossa alma, fazendo com que a gente não tenha mais prazer em praticamente nada que a gente realiza. Exatamente para nos ajudar a entender esse fenômeno, a doutrina espírita possui inúmeras formas de interpretar isso, debruçando-se sobre essa questão e nos informando elementos muito preciosos para que a gente consiga entender o que se passa para além desse fenômeno que aparentemente é só físico, para que a gente compreenda o que está acontecendo de fato conosco com os princípios que a doutrina espírita possui. Vamos, então, retirar o véu que esconde o que está para além da fronteira do mundo físico e enxergar pela janela aquilo que o Espiritismo já nos faculta conhecer do mundo espiritual e, antecipando-se a todas as questões do mundo dos espíritos, trazer para o mundo dos chamados vivos as informações preciosíssimas que o Espiritismo tem para nos oferecer e que pode nos ajudar sobremaneira a encontrarmos formas de melhor trabalharmos esses sentimentos dentro de nós e, de alguma forma, buscarmos a solução para os nossos dramas. Informa-nos o Espiritismo que depois da morte, quando chegamos ao mundo espiritual, quando nós vencemos o período de desfazimento dos nossos laços corporais e que o espírito retorna para o mundo dos espíritos, nós levamos conosco para o lado de lá duas malas, duas bagagens. Uma bagagem é a bagagem de todos os nossos acertos, de tudo aquilo que fizemos de certo, de todas as nossas vitórias morais, de todas as questões que nós conseguimos vencer das nossas dificuldades íntimas, todas as vitórias sobre as nossas imperfeições morais que nós conseguimos durante a vida física, constitui a nossa bagagem positiva que nós levamos para o outro lado. Mas, além desta primeira bagagem, nós levamos também para o mundo dos espíritos uma segunda bagagem. A segunda mala que a gente leva é a mala dos nossos erros morais, dos nossos fracassos espirituais, dos nossos tropeços, dos nossos enganos e das loucuras que muitas vezes realizamos durante o tempo que estivemos na vida física. Alguns de nós temos uma bagagem de coisas positivas grande, uma bagagem menor de coisas negativas. São almas mais bem resolvidas e já conseguiram, de certa maneira, acertar muito durante a vida física. Amaram mais, perdoaram mais, fizeram mais esforço em fazer bem ao semelhante e tiveram uma excelente conexão com o Criador. Mas alguns de nós, e não somos poucos, chegamos no mundo espiritual numa situação completamente inversa dessa. Chegamos lá com uma bagagem pequena de coisas boas, uma bagagem pequena, uma valisa de mão daquilo que a gente conseguiu realizar de positivo e uma mala enorme das nossas mágoas, do nosso ódio, dos nossos desejos de vingança, dos traumas e das feridas que nós acumulamos durante a existência física, dos nossos tropeços, das nossas vergonhas e dos nossos fracassos. Ensina-nos o Espiritismo, através da questão 614 de O Livro dos Espíritos, que a felicidade ela está reservada para aqueles que cumprem a lei de Deus. Isso está lá. Allan Kardec indaga o que é a lei de Deus e os Espíritos respondem: é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta.
Isso significa dizer que o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. O que significa que, se eu me afasto da lei de Deus, não tem como eu ser feliz. Todas as vezes que nós fazemos a opção pelo não amor, nós estamos nos candidatando para o sofrimento. Porque o sofrimento, a dor, a tristeza, a derrota espiritual, ela está exatamente relacionada com a nossa incapacidade de viver o amor. Como nós não conseguimos viver o amor, a gente sofre. A não capacidade nossa, a nossa incapacidade de conseguirmos oferecer amor na nossa vida, gera sofrimento. Então, quando a gente chega no mundo espiritual com uma bagagem razoável de erros, de tropeços, de fracassos, não tem como ser feliz. A consequência natural do erro é o sofrimento. Isso é interessante porque não tem jeito, não tem jeito. Nós não conseguimos ser felizes longe do amor. Está na lei de Deus. Isso é um determinismo divino, não é vontade nossa. O homem que não ama, o espírito que não ama, não consegue ser feliz. Ele não experimenta a felicidade. A felicidade está reservada somente para os espíritos que conseguem vencer os seus dramas morais. Por esse motivo, por nós chegarmos no mundo espiritual com uma bagagem muito grande de questões por resolver, nós não somos espíritos felizes. E não é ninguém que nos condena a isso, somos nós próprios que nos condenamos a sofrer. É a nossa própria consciência, o nosso próprio eu profundo que nos questiona por que não fizeste todo o bem que tu sabias que poderias fazer. Por que não fez tudo o que poderia? Por que não tomei a decisão correta? Por que não enveredei pelo caminho que eu sabia que era o bom? Por que não fiz? Por que não fiz? E esse estado de culpa não é determinado por ninguém. Não existe, no dizer da doutrina espírita, um tribunal de julgamento, juízes externos para nos dizer a extensão dos nossos erros e dos nossos acertos. Nossos erros e nossos acertos são medidos por nós próprios, pela nossa própria consciência, pela nossa questão mais profunda dentro de nós, que nos dita a dizer, não era isso para você ter feito. Por essa razão, nós ficamos no mundo espiritual um tempo maior ou menor, exatamente refletindo sobre todas essas coisas. E depois desse tempo, que pode ser longo ou pode ser curto, não existe, segundo o Espiritismo, um tempo exato para que isso aconteça, o Espírito, depois de muito refletir e de muito analisar, ele diz, eu preciso mudar. Eu não posso continuar assim. Eu preciso ser diferente. E por essa razão, recebe o Espírito, então, uma outra oportunidade para retornar à vida física, para renascer novamente, para que ele consiga, desta vez, fazer certo o que não fez na outra. Nós temos, então, a chance de uma nova encarnação. E como Deus nos ama profundamente, como Ele quer o nosso sucesso, como Ele almeja que nós sejamos espíritos felizes, Ele permite que nós voltemos, mas quando a gente vai voltar, Deus nos dá um beijo misericordioso. Todos nós, ao renascermos, recebemos o beijo da misericórdia de Deus. Ele se aproxima e nos beija para desejar boa sorte. E o beijo de Deus é o beijo do esquecimento do passado. O que seria de nós se não esquecêssemos o que fomos e o que os outros nos fizeram? Nós iríamos renascer relembrando tudo e seria terrível, nós iríamos relembrar as coisas que haviam sido feitas. E é como se nós vivêssemos 1.000, 10.000, 50.000 anos, porque eu estaria lembrando. Você lembra do que você me fez lá no Antigo Egito? Como que a gente ia caminhar? Não tinha como. Então, o mergulho na carne vai fazendo com que o espírito progressivamente, durante o processo da embriogênese, pelos corpos serem tão densos e o espírito tão rarefeito,
vai acontecendo um amortecimento progressivo da memória. E quando nós renascemos, nós não lembramos mais quem nós éramos. Ficam apenas as intuições, as lembranças intuitivas. O que eu gosto, o que eu não gosto, sonhos, desejos, ciências que eu já domino, simpatias ou antipatias por determinadas pessoas, mas eu não tenho uma clareza sobre tudo que aconteceu, sobre as coisas que se deram. E por esse motivo nós vamos reconstruir uma nova história. E isso é lindo, porque renascer é a chance de nós encontrarmos 3 elementos essenciais. Primeiro, um corpo novo. Segundo, antigas relações do passado. E terceiro, provas que a gente precisa atravessar. Nós vamos receber um corpo novo, um corpo que pode ser belo, mas ele pode ser um corpo doente. Um corpo que pode ter saúde, mas ele pode ser um corpo cheio de enfermidades, um corpo feio, enfermo ou belo e saudável. Essas questões dos nossos corpos têm muito a ver com as experiências que eu preciso. Por que eu não recebi um corpo saudável? Porque para renascer eu precisava corrigir as minhas faltas. Eu não renasci por outro motivo, eu renasci para tentar corrigir as imperfeições morais que eu tinha. Eu era cheio de imperfeições, e Deus, para corrigir as minhas imperfeições, me deu uma nova existência. Imaginemos alguém que tem um sorriso com os dentes todos montados. Ela não quer ter o sorriso com os dentes todos um por cima do outro. Ela procura o dentista e diz: doutor, arrume meus dentes. E o médico, o dentista, vai colocar aquele aparelho que dói demais na boca. Vai sofrer, vai ficar sem dormir, vai dar dor de cabeça, não vai comer, vai cortar a gengiva, corta a língua, a pessoa sofre, emagrece, porque não consegue comer, os dentes ficam moles. Mas ela não tira o aparelho, por quê? Porque ela sabe que aquilo é bom para ela. Vai sofrer, mas vai ser bom. É mais ou menos assim o planejamento espiritual. Deus coloca em nós um aparelho ortodôntico espiritual para melhorar o nosso sorriso espiritual. Então a gente vai ter o corpo que a gente precisa ter. Ah, mas eu queria um corpo mais belo, mas foi por você ter um corpo belo que você fez bobagem. Dessa vez você vai receber um corpo mais feinho. Ah, mas eu queria um corpo mais saudável. Quando você teve saúde, você fez muita besteira. Dessa vez, o corpo não vai ter a saúde que tinha antes, para que você refreie seus impulsos. Então, a benefício de nós próprios, nós vamos recebendo corpos que são de acordo com as experiências que eu preciso. Assim também são as relações familiares que eu tenho. Quem são meus familiares? São meus amores do ontem, pessoas que eu amo e que estão próximas de mim. Mas são também as pessoas que eu odiei, que eu guardei mágoa, que eu não consegui resolver, que eu não consegui perdoar. E quando a gente não perdoa, a gente tem uma grande chance de reencontrar essa pessoa dentro do lar uma segunda vez. Se você não quer encontrar seus inimigos ou as pessoas que lhe magoaram, exercite o amor, exercite o perdão para diminuir a probabilidade de ter esse indivíduo no seu lar da próxima vez. Se nós não fizermos isso, aumenta significativamente a chance de você ter um lar conflituado no futuro. Isso quem está dizendo não sou eu. Jesus já dizia: se tu tens alguma coisa com o teu adversário, deixa a tua oferta no altar e vai primeiro te reconciliar com ele. Então reconcilia-te logo com o teu adversário, para que no futuro das próximas existências, você não precise ter conflitos familiares tão dolorosos como muitos de nós temos na atual existência. Se é verdade que as nossas famílias atuais são fruto daquilo que fizemos no passado, é razoável pensarmos que a família do futuro está sendo desenhada agora, entre aqueles que amamos e aqueles que odiamos. Nós estamos construindo, tecendo a matéria-prima da nossa próxima existência em termos de família. E também nós vamos ter a oportunidade de encontrar com os dramas que a gente precisa. A pobreza, a riqueza, os dramas sociais, os dramas afetivos. Ninguém que me ama ou alguém que me ama. Os sofrimentos naturais de uma vida social em que eu não consigo ter um grupo em quem eu me encaixe. As rejeições da sociedade em que eu vivo.
todos esses fenômenos estão relacionados com a necessidade de progresso de todos nós. Então, no dizer do Espiritismo, é esse contato que nós temos com essas verdades espirituais que fazem que a gente entenda por que nós muitas vezes questionamos as nossas vidas. Nos sentimos tristes, porque nós não encontramos a vida que nós gostaríamos de ter. Eu queria ser de um jeito, mas a vida me deu outro. Eu queria ter uma família de um jeito, a vida me deu outro. Queria que meu corpo fosse diferente, não recebi o corpo que queria. Não tenho o corpo que queria, não tenho a família que gostaria, não tenho a posição social que eu gostaria de ter, não tenho o amor da minha vida e ainda por cima sou pobre. Então, esses elementos todos que a gente tem produzem sofrimento na nossa existência pela sensação de que a gente nasceu para ser infeliz. Isso não é verdade. Nós temos essas experiências porque são os elementos que eu preciso para vencer. Mas nós não estamos sozinhos. Nossos companheiros espirituais, nossos amigos espirituais, mantêm um contato permanente conosco através dos diversos elementos que a gente possui da chamada mediunidade. É a intuição, a visão, a audição, uma série de recursos que nós possuímos. E aqueles que não possuem essa mediunidade mais ostensiva, nem por isso estão afastados dos seus mentores, porque durante a noite, no período do sono e do sonho, o espírito se desprende do corpo e tem a oportunidade todas as noites de reencontrar com seus mentores, de se agasalhar no seu colo, de repensar valores, reapontar a bússola de suas vidas e se revigorar. Tudo isso pode ser feito por nós, se nós assim quisermos. Então, às vezes, quando nós nos deparamos com uma vida que não é exatamente aquilo que a gente sonhava, porque eu não tenho os elementos que eu gostaria de ter, eu me entristeço e posso, por conta dessa tristeza, cair num processo de depressão. A depressão, portanto, seria o desgosto com um planejamento espiritual que não é o que eu queria ter. Quando eu renasço, que eu esqueço o que eu planejei, eu digo, nossa, mas nesse lugar, nessa família, nesse corpo, nessa pobreza, com essa feiura e sozinho afetivamente, aí é para acabar. E aí a sensação de que eu não estou sendo protegido, que eu não estou sendo cuidado, acaba tomando conta de nós. E isso produz em nossas vidas o processo de depressão. Essa explicação, ela explicava o fenômeno, mas ela não explica o de hoje. Sabe por quê? Porque sempre foi assim. Os espíritos sempre reencarnaram dentro dessa condição em que o planejamento nem sempre é o que a gente quer. Mas o número de depressivos não era igual. Deve ter algum elemento outro que se somou a esse para que a gente hoje tenha esse número de depressivos que tem. Porque se isso fosse a única peça, o único elemento a produzir os processos depressivos, a taxa não teria subido. Nós estaríamos com uma taxa mais ou menos semelhante ao longo da história, porque sempre foi assim. Sempre foi desse jeito. Desencarnou, vai para o mundo espiritual, vive essas experiências e quando volta encontra uma história de vida que não é o que eu queria. Algo mudou. Tem um segundo elemento aí que está faltando para que a gente entenda esse quebra-cabeça. Este segundo elemento se chama materialismo. A nossa sociedade do passado tinha realmente toda essa história espiritual que nós tínhamos, mas nós tínhamos um segundo elemento importantíssimo, que era a fé. A fé, com todos os defeitos que ela possuía, de fanatismo, de opressão, de uma série de coisas, ela ainda assim, por baixo de todos os males que ela produzia um bem, que era a sensação de que Deus cuidava de nós. Então, quando eu passava pelo sofrimento, eu dizia, não, mas Deus está me vendo. Aí eu passava por uma dor, mas Deus está sabendo. Vamos orar mais. Deus está cuidando da gente. Outros diziam assim, eu sou pobre, mas deixa, porque está no Evangelho que os pobres do mundo dos espíritos vai ser rico.
Eu sou pobre aqui, mas vou ser rico lá. E esse que é rico aqui, vai ser pobre lá, eu vou gargalhar em cima dele. Com todos esses defeitos da fé, a fé ainda possuía a condição de nos dar a resistência para passar pelos nossos dramas. A fé nos ajudava para que a gente conseguisse ultrapassar isso com um elemento em que a gente se agarrava. Deus está vendo. Deus é o meu guia. Deus vai me ajudar. Só que, no século XIX, nós fizemos um movimento profundamente infeliz de achar que nós seríamos mais felizes sem a fé. E nós retiramos a fé da nossa sociedade. Constituímos aí, então, o quê? Uma sociedade sem Deus. Está aí o resultado. No século XIX, a religião foi banida do pensamento humano. Os meios acadêmicos passaram a achar que a negação do espiritual era a ferramenta ideal para fazer o homem feliz. Houve até quem dissesse no século XIX que o homem do século XX seria um homem liberto porque seria um homem sem religião. Está aí o resultado. O resultado é esse que nós estamos vendo. Porque eu não tenho mais o forro espiritual de uma crença em um Deus. A sociedade em que nós vivemos não possui mais a fé que possuía do passado. Nós não temos mais aquela relação com o Criador. Nós hoje debochamos da fé. Hoje, de certa maneira, no século XX, diferente um pouco do século XXI, em que já se observa um retorno da questão pelas vias da espiritualidade e não da religião, mas o século XX produziu o quê? O século XX produziu uma quantidade enorme de pessoas distantes da religião, que, de certa maneira, consideravam que os aspectos espirituais eram coisas para pessoas medíocres, para pessoas de cultura baixa. Se eu sou uma pessoa de uma cultura elevada, automaticamente eu tenho que negar o espiritual, negar a religião, negar tudo que diz respeito ao espírito e me agarrar unicamente aos princípios que a matéria nos dita. O resultado foi a constituição de uma sociedade ainda mais infeliz do que aquela que nós tínhamos no período anterior ao século XIX. Fizemos uma sociedade aonde nós retiramos todos os aspectos morais que diziam respeito àquilo que deveríamos fazer em função de uma relação com a religião. O homem passou a dar vazão a todos os seus instintos, a todos os seus gostos, a todas as suas ideias, a todas as formas de comportamento. E por que esse fenômeno acontecia? Ele acontecia porque chegava na Terra uma quantidade muito grande de entidades perturbadas. Nós estamos passando por um período na Terra em que um grupo muito significativo de espíritos que há muito tempo não encarnava no planeta estão todos agora tendo a chance de encarnar. E eles semeiam as ideias dos desequilíbrios no campo afetivo. Observem como a sociedade atual tem uma predileção por aquilo que é bizarro. A abertura de todas as possibilidades no campo afetivo foi exatamente estimulado como uma forma de compensar a ausência da fé. Eu retiro a fé e projeto as pessoas numa sociedade em que todo tipo de comportamento passa a ser tido como se isso fosse aceito normalmente. Tiram-se todos os aspectos da moralidade, daquilo que tem que ser de limite de convivência, e se estabelece a violência, a intolerância, a crueldade. Observemos quanto de intolerância religiosa nós temos vivido nos últimos tempos. Isso não era assim. Quanto de intolerância racial temos vivido nos últimos tempos? Também não era mais assim. Quanto de intolerância política nós estamos vivendo nos últimos tempos? A intolerância política tomou conta do planeta como um todo, até do Brasil. O nosso país está com a política polarizada. E o que é mais triste é que, de alguma forma, essa polarização ela ronda as portas do movimento espírita, tentando fazer aquilo que nunca aconteceu antes,
que é uma aproximação infeliz entre política partidária e espiritismo. O espiritismo não é doutrina para se aproximar de questões políticas, porque o espiritismo não é nem de esquerda e nem de direita. O espiritismo é de cima e, portanto, não tem predileção por ninguém. Nossa única liderança dentro do movimento espírita é Jesus. E nós não possuímos nenhum outro líder, nenhuma outra referência enquanto pessoa, senão o próprio governador do planeta. Tudo que exceder disso é estranheza doutrinária. Portanto, esses dramas que nós estamos vivendo na área afetiva, na área política, na área social, na área econômica, na área familiar, todas as coisas que nós estamos vivendo são fruto do quê? Do processo do materialismo que se assomou sobre a nossa sociedade e que está produzindo essa multidão de pessoas infelizes por conta do processo de tomada dos nossos valores, encastelando Deus e a religião num ponto escuro da sociedade e assumindo o comando das mentes. É por esse motivo que nós estamos assim tão infelizes. É esse o elemento que produz o aumento do processo depressivo nesses momentos, nesses tempos que nós estamos vivendo. É esse elemento que produz o chamado vazio existencial, porque eu retiro o propósito da vida. Eu não sei mais para que eu vivo. Antes eu dizia, não, Deus tem um propósito para mim. Não tenho mais essa figura. Eu não sei mais para que eu vivo. Eu não sei para que eu estou aqui. Não sei mais nada. Eu perdi as minhas conexões. Eu perdi a relação. Eu só tenho dentro de mim um vazio muito grande, que eu não sei por que eu existo. O homem sem Deus é um homem profundamente infeliz. Não se quer dizer com isso que seria um homem que teria que obrigatoriamente ter uma religião. Nós precisamos ter um processo de espiritualidade. Mas mesmo que a gente considere o materialismo como um elemento que produziu isso, ainda tem um ponto para se ver. É que o materialismo já está na Terra há 200 anos. E esse problema está mais forte nessa geração. Então, eu tenho algo nesta geração que fez com que acentuasse ainda mais. O que será que acentuou o materialismo nos nossos dias atuais? O que acentuou é o mau uso das redes sociais. Eu disse mau uso, não são as redes sociais. Porque as redes sociais são excelentes. Essa live, por exemplo, está sendo feita pelas redes sociais. Mas é o mau uso das redes sociais. Porque quando nós retiramos Deus da sociedade, o homem ficou sozinho, sem nenhuma referência, sem nada para poder fazer o balizamento da sua vida. As redes sociais chegaram e fizeram um trabalho ainda pior quando não se sabe usar essas redes para o bem. As pessoas passaram a se comparar com todas as outras do planeta. Porque antes eu dizia assim, eu sou pobre, mas eu vou ter uma compensação no futuro. Eu não sou feliz agora, mas Deus está vendo, eu vou ter uma compensação. Esse raciocínio não existe mais. Então as redes sociais dizem, sabe quando é que você tem que ser feliz? É agora. Você tem que ser a pessoa mais bonita. Você tem que ser a pessoa para viajar mais, tem que ter o marido mais bonito, você tem que se exibir, tem que se mostrar. Então, quando você começa a ter um comportamento na sociedade no qual você se obriga a ser o melhor aqui, porque eu não tenho compensações futuras, a sociedade materialista não tem compensações para o amanhã, eu tenho que ser feliz agora. Então, a pessoa precisa ser a pessoa mais bonita. E antes das redes sociais, a pessoa mais bonita era aquela moça do bairro onde eu morava. Hoje não é mais. Hoje é lá no Instagram que eu olho, gente, olha essa moça aqui. Eu quero ser bonita como ela. Mal sabe que essa foto está toda retocada com Photoshop. E o que é pior, a pessoa bonita que você vê na foto nunca tomou uma tigela de açaí na vida. Nunca comeu um prato de pipoca com bacon. Nunca fez aquilo que para nós é tão comum. Então a gente às vezes está desejando ter a vida do outro e não percebe o quanto a nossa vida pode ser preciosa. O que é que então a doutrina espírita nos apresenta?
para desconstruir esse fenômeno social que está acontecendo. Ora, se o que produz o processo de dor é o materialismo que gera o vazio existencial, eu preciso combater esses dois elementos. Como que eu combato o materialismo? Como que eu combato o vazio existencial? De repente, existe um elemento que combate os dois ao mesmo tempo. Porque foi o materialismo que, tirando Deus do cenário das nossas vidas, nos projetou numa vida sem propósito e gerou o vazio das nossas existências. Então, nós precisamos fazer o contrário. Se existe vazio existencial, o que é que tem que ser feito? Preencher. Nós temos que encher as nossas vidas. Se elas estão vazias, nós precisamos encher. Mas como que eu vou encher a vida de alguém que está depressivo? Porque a pessoa que está depressiva, ela não tem interesse nem de sair da condição que ela está. Até porque ela acha que ela não tem mais condição de reagir a isso. Como fazemos? Nós temos que dar um propósito para as pessoas. E como que se dá um propósito? Tirando a pessoa da condição de isolamento em que ela se colocou. Não é arrancando a pessoa, não é condenando, não é criticando, não é chegando em casa chamando a atenção de quem está depressivo, mas é convidando, vem, fulano, vamos caminhar. Tira a pessoa do quarto, tira a pessoa do isolamento em que ela está. Uma dica, se você tem alguém depressivo em casa, observa se ela tomou banho, se ela trocou de roupa, se está com a roupa de ontem, se escovou os dentes, se penteou o cabelo. Se a pessoa não está escovando os dentes, trocando roupa, tomando banho, penteando os cabelos, ela está dentro de um processo de surto. Ela precisa ser acompanhada. Então acompanha, observa o cenário como ela está, para que você consiga estar mais próximo dela. Porque ela pode perder o gosto pela vida. A gente não pode permitir que isso aconteça. Porque se isso chegar ao momento extremo, os indivíduos podem perder absolutamente o gosto de continuar vivendo. Então, é preciso oferecer algo para que isso não aconteça. E segundo o Espiritismo, o melhor instrumento para fazer isso é preencher as nossas vidas com a sensação de sermos úteis. Eu preciso descobrir que eu sou útil. Então você tem que trazer a pessoa de volta para a utilidade. Chama para ajudar em casa, chama para fazer um bolo, chama para caminhar. Coloque essa pessoa para ajudar outras pessoas. O próximo é a ponte que nos liga a Deus. É através da relação com o próximo que vai se desenvolver em nós os sentimentos de que Deus está cuidando das nossas vidas. Então é preciso que a gente desperte no outro a percepção de que eu preciso fazer algo em relação ao semelhante. Todo mundo que está depressivo se fecha na sua dor. Eu sofro mais do que todo mundo, eu me isolo. Então, para combater, traz a pessoa de volta para a vida, sem violência. Traz a pessoa de volta. Mostre para ela, de maneira, não com palavras, mas mostre para ela o quanto ela pode ajudar outras pessoas. Leve ela junto, faça o bem e leve ela junto, para que ela perceba as coisas. Às vezes as pessoas dizem assim, você tem que ir no hospital ver pessoas que sofrem. Não é para ver quem sofre para dizer, opa, estou sofrendo menos. Não, é para você perceber que mesmo sofrendo, você pode ser útil. O prazer que a gente sente em fazer algo para o próximo, o prazer que invade a alma quando eu sinto que eu sou útil, me retira do processo depressivo. E existe um mecanismo extraordinário narrado pelos espíritos na obra Entre Irmãos de Outras Terras. Diz que quando você realiza algo pelo próximo, a alma sente um prazer tão grande pela essa conexão que os canais espirituais se abrem e você percebe o espiritual que lhe circunda. Se eu me fecho na depressão, os canais mediúnicos se fecham. E eu digo, eu estou sozinho, não tenho ninguém comigo. Claro, porque eu não faço o bem, eu me tranco em mim mesmo, então eu não sinto o bem que me envolve. Quando eu faço o bem, o prazer que a alma sente é tão grande que os canais da intuição se abrem e os mentores têm acesso a nós. Oxigena emocionalmente as nossas almas. Desfaz-se as ligações perturbadoras espirituais que estão ligadas a nós. Os processos de depressão, muitas vezes, têm muitos espíritos vinculados a nós. Então, quando eu saio disso para ir ao encontro do semelhante, fazendo alguma coisa em favor do outro, eu vou despertando para a vida e vou descobrindo efetivamente o prazer de viver, o prazer de estarmos construindo algo de positivo. E isso vai refazendo o fio que me conecta a Deus.
Diz o livro Entre Irmãos de Outras Terras que a caridade é o instrumento do qual Deus se vale para nos conectar a Deus. É através disso que a gente vai conseguir nos conectar a Deus. Porque, segundo o que está dito textualmente na obra, ele diz assim: o bem, a fé é o galardão, ou seja, a recompensa que Deus reserva para todos aqueles que se credenciam na obra do bem. Então você quer ter fé porque a depressão quebrou o seu vínculo com Deus para reconectar a prática do bem. A fé é o galardão que Deus reserva a todos os que se credenciam na obra do bem. Eu faço o bem e eu me conecto com meus mentores. Eu sinto a presença do espiritual e me fortalece a sensação da proteção de Deus, então eu ganho fé. A fé é uma decorrência da minha ação no bem. Então, consequentemente, é preciso dar sentido à vida daqueles que estão depressivos. Não abandone seu familiar dentro do quarto. Retire, chame para ver cor, para ver vida, vá caminhar com ele, faça alguma coisa junto, construa com ele algo. Se não tem ninguém, põe ele para plantar, colocar sementinha, ver nascer, ver brotar. Dá um prazer enorme, você volta para a vida, porque você vê a vida surgindo da semente. Vá cuidar de gato, vá cuidar de cachorro, cuidar de gente. Vá fazer alguma coisa que você se sinta relacionado com a vida. Esse é o propósito que o Espiritismo nos apresenta para que a gente valorize a vida que a gente tem. É importante demais nós percebermos a grandeza da oportunidade que nós estamos tendo. Estávamos no mundo espiritual, cheios de mazelas, e Deus nos fez renascer para que nós pudéssemos corrigir as nossas imperfeições. Nos deu um novo corpo de carne, uma nova família, uma nova história. Ai, mas ela é sofrida, mas é esse o instrumento que me faz crescer. Se nós tivermos a leitura espiritual da vida e colocarmos Deus de novo no cenário das nossas existências, tudo vai voltar a fazer sentido. É necessário que a gente se reconecte para que a gente se liberte desse processo que nos escraviza, que nos destrói. Sabe? Às vezes as pessoas dizem, mas eu não sou importante. Eu preciso descobrir que eu sou importante para que eu possa dar valor à minha vida. Mas você é importante para a sua família, para os seus amigos, para aquelas pessoas que estão próximas de você. Você faz muita falta na vida de todos. Todos se preocupam muito com você. Mas mesmo que você não tenha ninguém, que você seja sozinho, que você não tenha um companheiro para dividir a existência, você é importante para você mesmo, para a sua vida, porque essa existência pode ser a chave de libertação para a sua história enquanto espírito. É por isso que a doutrina espírita tem tanto interesse em nos destacar a importância de nós valorizarmos cada segundo da existência. Porque a vida é um tesouro inestimável que a gente não pode perder. Muitos espíritos gostariam de estar aqui, usufruindo a oportunidade de mudar. E nós estamos tendo a chance de estarmos na carne, com o conhecimento que o Espiritismo nos oferece, para mudarmos as nossas vidas. É preciso aproveitar todas essas coisas para fazermos, enfim, a nossa libertação espiritual, que nos mantém presos, que nos mantém cativos no processo depressivo. Isso tudo, na verdade, passa pela descoberta de que, através do próximo, eu posso promover essa minha libertação e voltar a viver a vida como Deus quer que a gente viva. Todas essas coisas poderiam ser resumidas numa única frase, deixada para nós por Allan Kardec. Allan Kardec, ao perceber a importância do próximo e a importância dessa vinculação com o outro como um grande instrumento para libertar as nossas almas das nossas dores, nesse momento, nós percebemos Kardec dizendo: fora da caridade não há salvação. Somente através do próximo libertaremos as nossas almas e valorizemos a vida para tudo aquilo que Deus quer que a gente faça na Terra. Agora, feche os olhos por um instante e pense: se você soubesse que cada minuto da sua existência fosse vigiado, avaliado, valorizado, você vivia da mesma forma que vive hoje? Jorge nos faz enxergar que a vida não é mera chance, é missão. A missão de doar, de amar, de servir, de transformar.
E quando deixamos essa vida fluir sem sentido, sem propósito, sem esse pulsar alto de valor, tornamo-nos sombras de nós mesmos. Então convido você hoje a decidir: vai continuar a existir como se nada importasse ou vai viver como o presente mais precioso que o Criador te deu? Porque servir ao próximo, valorizar a vida que está aqui é o modo mais seguro de reconectar com o sentido da eternidade. Compartilhe essa mensagem com alguém que perdeu o gosto de viver. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração depois dessa reflexão. Se inscreva e vem com a gente nessa jornada de valorização, redenção, luz.